Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma atividade. Essa semana não foi possível gravar o vídeo na terça-feira. Muitas atividades que foram solicitadas para os professores poder preencher, formulários, Tem a questão da avaliação que a gente está analisando a melhor forma de passar os conteúdos para os alunos, da melhor maneira possível. Atividade de 24 a 28 de maio. Para não pular a semana, apesar de nós tivemos um encontro, com alguns alunos pelo Google Meet na terça-feira. Então eu tenho ficado muito tranquilo porque eu tenho dado esse suporte online, ao vivo com os alunos nas terças-feiras, tá? Então eu estou bem tranquilo. Toda segunda-feira, língua portuguesa e matemática. Vamos para a objetividade da situação. Maio amarelo. Lembrando que o uso do cinto de segurança, ele é imprescindível. A cadeirinha, para as crianças, tá? E a questão do uso do celular no trânsito enquanto está dirigindo, isso é proibido, tá? É bom que as crianças reforcem isso junto aos adultos, tá? Maio amarelo é como diz: perceba o risco, proteja a vida. Não use o celular enquanto dirige. É uma das causas, uma das principais causas de acidentes: falta de cinto de segurança, uso frequente de celular enquanto está dirigindo, E a questão das bebidas alcoólicas, lembrando também que morrem mais homens do que mulheres no trânsito. Temos 5 placas, bem simples, e as tabelas que vocês vão construir tem 10 nomes, só que vocês vão preencher apenas 5. Eu coloquei 10 para dificultar um pouco, senão fica muito fácil. E em matemática, perímetro, tá? Alguns pais perguntaram com relação aos números. Gente, é só puxar o zoom, tá? Só puxar o zoom. Lembrando que a escola, toda terça-feira pela manhã, elas disponibilizam as tarefas. E terça-feira à tarde eu já estou no encontro com os alunos pelo Google Meet. Gente, o perímetro, como está explicando aqui, é a medida do contorno e você precisa somar todos os lados. Esse triângulo, vamos falar desse triângulo e esse quadrado aqui. Gente, esse triângulo tem 4 metros, m de metros de cada lado, são 3 lados. 3 vezes 4, 12, ou 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Esse quadrado, ele tem 2 lados com medida de 3 centímetros e os outros 2 lados com medidas de 8 centímetros. Vamos somar. 8 mais 8, 16. 3 mais 3 igual a 6. 16 mais 6, vocês obterão a resposta e colocam a quantidade total da área do perímetro na frente, tá? Não é para ficar de enfeite, tá? Pode deixar só o valor total na frente das figuras, tá? Eu coloquei bastante figuras para a gente poder treinar bastante perímetro e vamos continuar trabalhando. Na terça-feira tem um erro aqui ao invés de ser região norte, será região nordeste. Ela tem 9 estados, 9 unidades federativas com suas capitais. Você já fizer essa atividade com outras regiões, é só buscar suas capitais. Salvador, em relação à Bahia, já está pronto, tá? E as siglas, todas maiúsculas, já estão prontas. É só vocês pesquisarem, por favor. E tem um texto com as 5 regiões brasileiras, apenas com informativo, e não tem atividade aqui. Em ciências, vocês vão fazer uma tabela com 2 colunas, não precisa desenhar a imagem, nós temos o orgânico e mais uma vez o reciclável. Escreva cada uma dessas palavrinhas, tá? É muito importante. Um destaque aqui para os orgânicos, restos de comidas, erva mate, Erva mate, quando compra aquela caixinha,
e tem aquele, vamos chamar de fiapos, né? Fiapinhos, né? De vegetais que usamos para fazer o chá. Casca de frutas e ovos, casca de ovos, casca de frutas, né? Casca de alguns legumes, cascas em geral. Guardanapos, usamos para limpar a boca, né? Assim como o papel higiênico, né? Limpeza do ânus, né? Que é uma, querendo ou não, faz parte da nossa higiene, né? Fraldas descartáveis, né? E por que não também as fraldas geriátricas, né? E absorventes, né? Que as mulheres usam no período menstrual, né? E tem umas informações aqui no asterisco: papéis higiênicos, absorventes, fraldas devem ser descartados em outra sacola. É importante. Mas nós temos o hábito, infelizmente, né, quando eu falo nós, todos nós, né, acabamos que misturamos tudo, mas o correto é separarmos, né? Tarefa do aluno: em uma sacola transparente, aquelas sacolas do supermercado para separar, pesar frutas, legumes, né, tem que ser transparente. O que isso significa? Eu preciso ver o que está dentro da sacola sem precisar abrir, tá? Vocês vão colocar dentro dessa sacola três materiais orgânicos, né? O que poderia ser arroz, 1, feijão, 2, casca de algum alimento ou um pedaço de carne, 3. Tá? Vocês vão escolher de acordo com o que foi feito em sua casa. Tarefa dos pais: fotografe seu filho ou filha. Gente, 2 fotos. Pode ser uma foto com o aluno separando os alimentos, colocando na sacola, o ato da preparação, e a outra foto já com o alimento fechado, né, para ficar 2 fotos diferentes, por favor, tá? Já trabalhamos recicláveis em outra aula? Sim. Então, estou repetindo, pode copiar, porque aqui vem novidades, aqui tem isopor, né? Aqui vem uma classificação como metais e alumínios, que é uma classificação geral, né? Os alumínios estão dentro da classificação de metais. Isso é muito importante e a gente vai reforçando a cada aula. Gente, a atividade de história tem um texto explicando, falando só dos pontos turísticos de Lusiânia, do município de Lusiânia. Tem algumas imagens, tá? De alguns pontos turísticos. Pode ser que algumas vocês já passaram em frente ou conheçam. Tudo que vocês precisam fazer, eu já coloquei no grupo, tá? É buscar uma imagem, né, no Google Imagem e mandar junto com as atividades de um ponto turístico de Lusiânia da sua escolha, tá? Então já facilitei o máximo. Língua portuguesa, a gente vem com o estudo do etc, ETC. E esse pontinho que muita gente não usa, mesmo se ele estiver no meio de frase, como está explicando aqui no texto. O que significa etc? São a redução de uma, vamos aumentar o texto? São a redução de uma expressão do latim et coetera, que significa e outras coisas. É o que significa o etc, tá? Isso que eu acabei de ler, vocês vão responder bem aqui, ó, na número 2, de acordo com a explicação no final do texto, o que significa etc. E essa atividade 1, que está tão simples: Janice comprou limão, vírgula, laranja e etc. Todas essas 3 lacunas aqui, vocês vão completar com etc, só que de um jeito correto, tá? E, T, C e o pontinho. A número 3... tem uma frase desordenada já ajudando vocês. Tá lá: cidade há muito, janeiro, violenta é Rio muito. Tá? A cidade do Rio de Janeiro é muito violenta. Tá? Apesar desse A estar com minúsculo, mas é para fazer aquele jogo de conhecimento com vocês. Iniciamos uma frase com maiúscula.
a cidade do Rio de Janeiro é muito violenta. Como hoje já estamos na quarta-feira, então eu já estou auxiliando já com a resposta quase como uma atividade de gabarito. Quinta-feira, artes e matemática, como sempre. Dessa semana falamos sobre Leonardo da Vinci, tá? Esse homem foi um polímata. E no glossário, que é o mesmo que tem a mesma finalidade de um vocabulário, sempre quando tem uma palavra diferente, a gente coloca uma palavra bem diferente das outras, né? Indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. Por quê? Ele foi muitas coisas. O nome dele completo é Leonardo de Ser Piero da Vinci, ou simplesmente, como conhecemos, Leonardo da Vinci. Entre muitas outras coisas, né, que ele era da época do Alto Renascimento, ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, que trabalha com, né, entende do corpo humano, pintor, escultor, pintor de quadros, né, gente, de telas, né, arquiteto, botânico, né, que lida com as plantas, né, poeta e músico. Olha tanta coisa que ele era. E ele era bom no que fazia. Selecionei 3 de muitas obras conhecidas. A Última Ceia. Tem gente que chama essa obra, né? Temos muitas réplicas, muitas imitações baratas por aí, né? Chama de A Santa Ceia. Na verdade é A Última Ceia. Feita no ano de 1498, muito conhecida também, Mona Lisa, os nomes se escrevem separados, tá? No ano de 1503, e o Homem Vitruviano, de 1490, tá? Como ele era anatomista, né, que é a questão do corpo humano, então, muito típico dele. Qual a tarefa? Vocês vão lá no Google e vão digitar isso aqui, ó, projeto de helicóptero, 1500, de Leonardo da Vinci. Se colocar isso lá na barra de pesquisa, vai aparecer o tal projeto de helicóptero, tá? E vocês vão baixar essa imagem e mandar junto com as outras atividades. Tipo aquela atividade dos pontos turísticos, né, da cidade de vocês. Em matemática não tem atividade aqui, mas tem que copiar esse esquema. Tá? Nós temos de baixo para cima 2 vezes 8 e a resposta 16. O 8 é o multiplicando, 2 é o multiplicador e a resposta é o produto. E todas as contas, quando formamos, né, um é o multiplicador, o outro é o multiplicando e a resposta é o produto. Tá? Tem um textinho, sempre vem um textinho, né, os termos da multiplicação. E nós temos aqui, que eu já vinha trabalhando com vocês, noção de dobro, de triplo, quádruplo, até mesmo uma ideia, né, de quíntuplo, que é 5 vezes somados aquela parcela, multiplicando 5 vezes, né? Aqui nós temos 12 mais 12 mais 12 é igual a 36, ou 3 vezes 12 é igual a 36, tá? Colocamos aqui como fatores e o produto como um todo. É só copiar. Na sexta-feira, último dia, Educação Física e Ensino Religioso. A Educação Física, nessa primeira coluna, vamos imaginar que na número 1 vocês coloquem a amarelinha como uma das brincadeiras antigas pesquisadas pelos mais antigos da família de vocês, inclusive os pais de vocês, ou os avós, bisavós, né? Aí aqui, por exemplo, eu escrevi a amarelinha. Você já brincou? Eu colocaria sim, porque eu já pulei a amarelinha. E vocês vão pesquisar outras. Vocês vão pesquisar no total de 5 brincadeiras antigas, tá? E responder a pergunta sim ou não, se você já brincou ou não, tá? São brincadeiras de uma época que já existia antes mesmo da internet, né? Que são muitos jogos eletrônicos, muitos jogos online, né? E ensino religioso tem nanismo. Olha os representantes aqui, né, do nanismo, os anões. Olha que interessante.
Essas pessoas sofrem muito preconceito, dificuldade para lidar com o nosso mundo, que lida com os mundos, vamos dizer assim, dos grandes, né? Das pessoas com estatura normal, mediana, de 1,50 m para cima, né? Mesmo sendo considerada baixa, não são necessariamente anões, uma pessoa com 1,50 m, né? E tem a explicação. Gigantismo também é uma... Em medicina, o gigantismo é uma enfermidade hormonal, enfermidade e doença, tá? Eles chegam a medir entre 2,30 m e 2,75 m de altura, muito grande. Vamos olhar um pouquinho a imagem? Olha só a diferença, né? E há uma dificuldade, eles também sofrem com preconceitos. Interpretações e inferências. Mais uma vez, o termo inferência significa algo que não está diretamente lá no texto, mas que o professor faz a pergunta que tem a ver, né? E nós temos marque G para gigantismo e N para nanismo, nos parênteses, né, que estão vazios. Olha só. A altura entre 2,30 m e 2,75 m é uma pessoa muito alta, então G de gigantismo. Agromegalia, desculpe. Aí vocês não sabem, não precisa necessariamente conhecer esse termo científico, mas se você procura o texto, será que está no texto de nanismo? E vocês vão olhar, igual eu estou procurando aqui, ó. Será que está no texto de gigantismo? Quer dizer, você leu uma vez e esqueceu todas as palavras. Ó, tá vendo? Tá em qual texto? Vamos lá. Ó, gigantismo. É bem simples. E a número 2, apenas uma frase é considerada uma opinião. Qual? Gente, o gigantismo é uma enfermidade hormonal. Eu dei uma opinião? Não, eu só passei uma informação que realmente é. E já está no texto, né? Nanismo é um transtorno que se caracteriza pela deficiência no crescimento. Eu falei a verdade, é o termo científico, está explicando, né, exatamente o que é. Então não é uma opinião. Olha lá. As pessoas que sofrem de nanismo e gigantismo merecem respeito como todo mundo. Aí eu coloquei uma opinião, que elas merecem respeito. É como alguém perguntar o que você achou da comida, do almoço que sua mãe fez, né, o seu pai fez, né? E você falar, a comida estava um pouco salgada, você deu a opinião, a comida estava salgada. De repente a pessoa tem uma outra opinião informando que a comida não estava salgada, estava no ponto. Tá? É uma questão de opinião. Atividade extra, já dei o conselho a todos buscarem na escola. Tá? Qualquer eventualidade que tiver é com relacionada a adjetivos pátrios para preencher. Brasil, brasileiro, Itália, italiano, Alemanha, alemão. Ok. Rússia, russo, com 2 S. Austrália, australiano. Não é com LH não, australiano. Espanha, espanhol, com L. Holanda, holandês, com acento circunflexo, né? O chapeuzinho, é isso? Inglaterra, inglês também, com circunflexo, também terminado com S, tá? Cuba, cubano, Angola, angolano, Suécia, sueco, China, chinês, com acento circunflexo, terminado em S, Japão, japonês, e Grécia, grego, tá? Então, gente, é só... Aqui, inclusive, tem até algumas respostas aqui, mas só que ficou bem distorcido, né? Acho que já fizeram de propósito. E esse mapa aqui, eu já coloquei o vídeo no grupo, tá? Ensinando, coloca a folha de caderno em cima desse mapa, que você já acredito eu que você já tenha impresso essa folha, e vai sair a marca desse mapa na folha de trás, que é a folha de caderno. Depois você vai passar o lápis melhor colorir, tá? E com as cores aproximadas. Alunos, é muito importante vocês do quarto ano, quinto ano, utilizar sempre caneta azul e preta, lápis, borracha, apontador,
régua e lápis de cor, tá? Esses alunos que não estão colorindo e são crianças e precisam colorir, eu vou ter uma conversa com os pais. Então, desde já, muito obrigado. Bons estudos.